Quanto custa para abrir um escritório de advocacia? Se você está pensando em abrir o seu próprio escritório de advocacia, com certeza você já começou a fazer as contas, a fazer os cálculos para saber, afinal, quanto eu vou gastar? Quanto eu vou precisar investir para abrir o meu tão sonhado escritório? Se você ainda não conseguiu fazer todo o seu planejamento financeiro, se você está tendo dificuldades para organizar essa parte, ou ainda tem alguma dúvida sobre despesas e custos iniciais para abrir um escritório de advocacia, nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa para que o seu planejamento financeiro inicial seja estratégico, seja efetivo e lhe dê a segurança necessária para o início da sua carreira na advocacia. Começar um negócio nunca é uma tarefa fácil, ainda mais na advocacia, que além de todas as preocupações e anseios normais do empreendedor que está começando um novo negócio, nós ainda temos que nos preocupar com a parte jurídica, com o conhecimento técnico, que precisa estar em constante melhoria e aprimoramento. A concorrência no mundo jurídico hoje é muito forte e você precisa de diferenciais para se destacar. Você precisa se posicionar, você precisa fazer networking, você precisa criar autoridade na sua área de atuação, fazer um bom marketing de conteúdo para atrair clientes, e isso é muita coisa. Isso dá muito trabalho. E se além de tudo isso, você ainda tiver que se preocupar no seu dia a dia com dinheiro, se você tiver que se preocupar no seu dia a dia com as contas do mês, com os boletos que tem para pagar, se você tiver que se preocupar logo no início com sobreviver ao mês seguinte, dificilmente você vai conseguir construir uma carreira de sucesso na advocacia. Dificilmente você vai ter bons resultados no curto prazo. E por isso que um planejamento financeiro estratégico é tão importante. Se você tiver um bom planejamento financeiro, se você tiver uma estratégia formulada desde o início do seu negócio, todo o seu foco, toda a sua energia de início de carreira será voltada para o seu crescimento profissional, será voltada para a construção do seu nome, para a construção da sua marca, para a criação de autoridade, o que inevitavelmente vai trazer clientes ao seu escritório e dinheiro para a sua conta. Agora, se você estiver preocupado no seu dia a dia com os boletos que vencem no dia seguinte, com o aluguel do mês, você vai ficar correndo atrás de dinheiro, quando você deveria estar construindo a sua autoridade. Você vai ficar correndo atrás de dinheiro, quando você deveria estar consolidando o seu nome no mercado dentro da sua área de atuação, quando você deveria estar buscando clientes para a construção da sua carteira. E aí, infelizmente, a sua carreira vai ser sempre correr atrás de dinheiro. A sua história na advocacia vai ser correr atrás de dinheiro, pois você nunca vai ter tempo para se tornar um profissional desejado. Você nunca vai ter tempo para se tornar um profissional disputado, um profissional que pode aumentar o preço dos honorários, um profissional que entrega valor para os seus clientes. Infelizmente, se você ficar correndo atrás de dinheiro, você nunca vai conseguir ser aquele profissional que pode aumentar o preço dos honorários, pois os clientes estão dispostos a pagar mais pelos seus serviços, pois eles veem diferencial. Um planejamento financeiro estratégico não tem a ver apenas com dinheiro, tem a ver com o sucesso profissional no longo prazo. Com as finanças organizadas, com um planejamento financeiro estratégico, você vai poder focar no que realmente importa no início da sua carreira profissional. E o dinheiro vai entrar em decorrência disso, como resultado de todo esse trabalho. Você não vai precisar correr atrás de dinheiro para sobreviver no dia seguinte. Você vai direcionar o seu foco para o que vai te fazer crescer como profissional. E o dinheiro vai entrar na sua conta cada vez mais, cada vez em maiores quantidades, como consequência desse trabalho de aprimoramento constante, desse trabalho de criação de autoridade, desse trabalho de criação de rede de relacionamentos e consolidação do seu nome no mercado. O dinheiro não pode ser uma preocupação para você no início da carreira.
E a única forma de conseguir isso é com um planejamento financeiro estratégico e bem feito. E esse planejamento estratégico deve ser feito neste momento em que você está pensando em quanto custa para abrir o meu escritório. O primeiro passo é estruturar as despesas do seu futuro escritório. Descrever todos os principais custos embutidos na operação do seu modelo de negócio. Você vai fazer uma planilha e relacionar todos os custos que possivelmente terá. Custos fixos, custos variáveis, fluxo de caixa, todas as despesas que você terá no seu escritório devem estar nessa planilha. Aí você deve estar se perguntando, mas eu ainda nem sei as despesas que eu vou ter, pois eu não comecei. Você vai imaginar o seu escritório funcionando. Você vai imaginar toda a estrutura que você quer ter. Você vai imaginar o seu negócio, você vai visualizar tudo o que precisa ter nele ou o que você quer que tenha. E aí você vai fazer orçamentos, você vai fazer pesquisa de preço e vai descrever tudo isso com os respectivos valores na planilha. Você deve começar pela estrutura física. Você já tem uma sala, você já tem um local para o seu escritório funcionar? Vai ser na sua própria casa? Você vai alugar um ponto comercial? Vai ser um escritório compartilhado? Esse é o primeiro ponto que você tem que definir, pois a partir disso você vai definir mobiliário, equipamentos, materiais e todo o resto. É muito importante ter em mente que uma estrutura externa física não é fundamental. Dependendo do seu nicho de atuação, dependendo do seu foco de clientela, você pode ter apenas um escritório virtual, um escritório online. Ou você ainda pode pensar em alternativas como coworking ou home office. Mas afinal, qual que é a melhor opção? A verdade é que não existe melhor opção. Existe a melhor opção para você. Existe a opção mais adequada para o seu nicho, a opção que melhor atende às suas necessidades e às necessidades dos seus clientes dentro do seu ramo de atuação. Você vai precisar avaliar o seu nicho, ou o nicho no qual você pretende focar a sua atuação e ver o que é mais adequado. Se a sua área de atuação, se o seu nicho geralmente demanda atendimento presencial, reuniões, você vai precisar de uma estrutura física mais completa, de uma estrutura física mais ampla, com sala de reunião, recepção, uma estrutura para receber esses clientes no seu escritório. Agora, se o seu nicho não demanda qualquer tipo de contato físico, qualquer tipo de atendimento presencial, ou se não é fundamental esse tipo de atendimento, você pode pensar em outras alternativas. Você pode pensar em uma estrutura física mais enxuta, você pode pensar em um coworking, um escritório compartilhado, ou mesmo home office, para diminuir esses custos iniciais. Então você vai avaliar a sua necessidade dentro do seu nicho de atuação e decidir qual o tipo de estrutura física externa que você precisa. Após decidir qual será a sua forma de trabalho, qual a necessidade de estrutura para você, o próximo passo é fazer a listagem de estrutura física interna. Existem algumas coisas que, independente da forma de trabalho que você optar, você vai precisar, como computador, impressora, internet, material de papelaria, software jurídico, hospedagem de site. Todos esses itens você vai precisar adquirir independente da forma de trabalho, independente do local que você escolher. Aqui é muito importante separar custos iniciais e custos fixos. Existem itens que você vai ter apenas o custo inicial, que você adquire apenas uma vez, como computador, cartão, se eventualmente for fazer físico, um roteador de internet, criação de logo, site, hospedagem de site. Dependendo da sua estrutura, você vai precisar de móveis, cadeiras, itens de decoração, mas tudo isso são gastos únicos que vão ocorrer apenas uma vez no início do seu trabalho. Já os custos fixos são aqueles que você vai ter todo mês, como aluguel, internet, software jurídico, plano de telefonia, luz, água, material de trabalho, como folhas, papelaria em geral, todas as coisas que você vai precisar no dia a dia ou no mês.
Tudo isso tem que estar no seu planejamento, tem que estar na sua planilha. Existem algumas coisas que não tem como você prever, como material de limpeza, material de papelaria, não tem como saber exatamente quanto você vai gastar por mês. Do mesmo modo que não tem como prever todas as situações, todos os imprevistos que podem vir a acontecer. Para isso, para essas situações, você vai incluir na sua planilha de planejamento um valor mensal para gastos extras. Esse valor vai ser para todas essas coisas e situações que podem surgir ou podem ocasionar um gasto extra no seu orçamento. Então, quando e se acontecer, você já vai ter um valor separado destinado justamente para isso, sem ter furos no seu planejamento inicial. Listados e detalhados todos os gastos de estrutura física externa, estrutura física interna, despesas iniciais e despesas mensais fixas, agora chegou a hora de ver quanto que tudo isso vai dar. Para fazer esse cálculo, você vai somar todos os valores referentes ao investimento inicial, que estão relacionados à estrutura mesmo, a estrutura física externa, móveis, equipamentos, sala, decoração, e todos os valores de despesas fixas, despesas mensais, valores que você vai precisar despender mensalmente para manter o seu escritório aberto, funcionando. Só que esse valor de despesas mensais fixas você não vai somar apenas uma vez, você vai multiplicar ele por 6. E o resultado dessa multiplicação por 6 você vai somar ao valor do investimento inicial. Pronto! Agora você já sabe quanto custa, quanto você precisa ter de dinheiro para abrir o seu escritório. Aí você deve estar se perguntando, mas por que multiplicar por 6 o valor das despesas fixas? Porque no direito, assim como em diversas outras áreas, você não vai abrir o seu escritório e já ver muito dinheiro entrando. Pode até entrar uma coisinha ou outra, mas você não vai ter grandes volumes de dinheiro entrando já no seu primeiro ou no segundo mês de trabalho. Ainda mais se você fizer contratos de risco ou depender da finalização dos processos judiciais para receber os seus honorários. Então, você precisa montar a sua reserva de sobrevivência. Você vai ter guardado o valor necessário para manter o escritório aberto por pelo menos 6 meses, ainda que não entre nenhum valor nesse período. Ainda que você não feche nenhum contrato, você vai ter 6 meses para trabalhar, você vai ter 6 meses para fazer acontecer. Nesse período, você vai focar no seu marketing, você vai construir a sua autoridade, você vai fazer muito networking para a construção de relacionamentos. Nesses 6 meses, você vai trabalhar na construção da sua carteira de clientes, sem precisar se preocupar com as despesas do escritório, sem precisar pensar no que você vai fazer ao final de cada mês, sem precisar se preocupar com a entrada de valor, sem precisar aceitar clientes indesejados, sem precisar atuar em áreas que não tem nada a ver com o seu foco, ou pior ainda, precisar baixar demais o valor dos seus honorários para fechar um contrato que vai garantir o aluguel daquele mês. Nesses 6 meses, você vai focar na construção, melhora e aprimoramento da sua carreira, sem precisar correr atrás de dinheiro, sem precisar focar sua energia em sobreviver e manter o escritório aberto. Esse período serve justamente para você poder montar e testar suas estratégias de atuação, suas estratégias de marketing, de network, ver o que funciona e o que não funciona dentro do seu nicho, dentro da sua área de atuação e ir ajustando o que for necessário. Se você fizer isso antes do final desses 6 meses, você vai ter dinheiro entrando na sua conta automaticamente, pois o dinheiro é resultado. E se você trabalhar na construção do seu nome, se você trabalhar na construção de autoridade, na construção de uma boa carteira de clientes e uma boa rede de relacionamentos, o resultado virá. Agora, se você não tiver uma reserva financeira muito bem planejada e estruturada, você vai fechar o seu escritório antes de completar um ano e vai ser só mais um advogado frustrado, pois o seu foco será sobreviver a mais um mês. E isso vai se repetindo mês a mês. Com planejamento e estratégia,
você vai passar por esse período inicial com tranquilidade. Um ponto muito importante aqui é que com esse planejamento, tendo todos os gastos listados, tendo controle sobre tudo que sai do seu escritório, você também consegue fazer ajustes, caso sejam necessários. Se você perceber que o valor inicial ficou alto demais, ou perceber que você vai demorar muito tempo para juntar esse montante, ou então as suas entradas de valores começarem a ser muito abaixo das suas saídas depois que você já tiver aberto o seu escritório, você pode estabelecer prioridades, avaliar o que é essencial, o que é dispensável nesse momento, ou ainda o que pode ser substituído por opções mais acessíveis. O planejamento te dá clareza, e com clareza você consegue fazer todos os ajustes e alterações necessários para alcançar o seu objetivo de forma mais rápida e aproveitar da melhor forma possível a sua reserva. Outro ponto de atenção, e que costuma ser um dos maiores erros de todos os profissionais do direito, é a separação das finanças do escritório e das finanças pessoais. Quando você estiver fazendo o seu planejamento, quando você estiver separando e listando as despesas, não esqueça que tudo isso aqui que eu falei até agora é para o escritório. Não esqueça que você tem as suas contas pessoais, que você tem as suas despesas particulares, que também vão continuar existindo nesse período. Então, além desse planejamento, que é o planejamento do escritório, que inclui as despesas iniciais e a reserva de pelo menos 6 meses de despesas mensais fixas, você precisa fazer suas reservas pessoais para você se manter nesse período. Como você pode ver, não existe um valor específico para começar um escritório, não existe uma regra geral aplicável a todos os casos. O valor necessário para iniciar vai depender da estrutura física que você precisa para atender às suas necessidades dentro da sua área de atuação e principalmente dos gastos fixos que você determinar como essenciais para o seu negócio nos primeiros meses de atuação. O importante é você ter tudo isso muito bem planejado, ter tudo isso listado e detalhado para que você possa fazer os ajustes necessários, para que você tenha clareza durante essa fase e principalmente ter uma reserva de pelo menos 6 meses para manter o escritório vivo, para manter o escritório funcionando enquanto você foca na sua entrada no mercado, enquanto você foca na construção do seu nome dentro da sua área específica de atuação. Uma reserva que vai manter o escritório até você começar a ter um retorno financeiro dos seus serviços. E não esqueça também de fazer o seu planejamento pessoal, o seu planejamento particular para as suas despesas e necessidades pessoais nesse período inicial. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para você receber mais dicas e conteúdos que vão lhe ajudar a se tornar um jovem advogado lucrativo.